Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nosso bate-papo desta segunda-feira, você que acompanha a programação da Tirol FM, a gente tem falado bastante também a questão dos pedágios. Aí, toda vez que se fala em pedágio, o primeiro reflexo que as pessoas costumam pensar é na redução da tarifa, né? Ainda mais o governo do estado trouxe aí uma esperança de que isso pudesse acontecer, mas há uma série de outros questionamentos que temos que fazer acerca justamente dessa extinção dos pedágios da forma privada, do capital privado, que passaria pelo capital estatal novamente. Quem está conosco é a Cíntia Agostini, secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, do Comitê de Gerenciamento Bacia Hidrográfica Taquari-Antas também. Cíntia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui com vocês, pra gente conversar um pouquinho. Exatamente, pra gente bater esse papo. Cíntia, de que forma o CODEVAT analisa essa situação dos pedágios? São 3 praças de pedágio em rodovias estaduais aqui no Vale do Taquari. Como eu disse na abertura, toda vez que citou a palavra pedágio, as pessoas pensam em redução de tarifa, essa questão toda. Como o CODEVAT, como entidade representativa do Vale do Taquari, vê essa questão da possibilidade dos pedágios serem extintos de forma privada e passarem para a EGR, que é uma estatal? Bom, Vinícius, vamos lá, né? O CODEVAT está liderando um grupo de várias entidades regionais, com características regionais, desde aquelas que são transportadores, as associações nossas comerciais e industriais, os nossos sindicatos, os municípios, né? Nós lideramos um grupo que começou a chamar algumas reuniões desde o ano passado com a preocupação do que iria acontecer com as nossas praças de pedágio. Porque o Vale do Taquari é é a região mais castigada em termos de praça de pedágio. Nós somos cercados por praças de pedágio, cada 60 quilômetros tem uma. Então, não tem por onde fugir, na verdade. Essa é a questão. E de lá para cá, a gente vem fazendo várias discussões e aí o CODEVAT, liderando esse grupo todo de entidades, esteve encantado na audiência que nós tivemos lá, entregou um documento ao governador, se posicionando, já tinha feito isso lá em março do ano passado também, com várias questões. O que para nós, assim, 2 questões prioritárias e a gente pode depois voltar e avançar, tá? Quando a população ouve, como tu disse, né, Vinícius, falar das praças de pedágio, todo mundo sabe o quanto a gente paga, isso interfere na vida de todos nós, no bolso de todos nós, é caro. Ainda mais comparado com outras praças, em outros locais, com outros tipos de concessão. E a gente pode falar um pouquinho disso também. Os investimentos, ou são os investimentos, ou a possibilidade de investimentos, porque o que acontece hoje? A EGR é uma empresa pública, tá? Nestas condições, ela está propondo redução de tarifa, 25%, 30%. Inclusive, a gente já tem dito assim, não precisa ser o mesmo valor em todas as regiões, dependendo do que se é possível fazer. Mas isso é condição básica para esse governo, até porque foi mote da campanha de que vai haver redução. A questão é redução de tarifas, mas não tem nada de investimento previsto, tá? A EGR está bem pensada. A gente, em janeiro, esteve com o presidente, que é o Luiz Carlos Bertotto. Como ela está pensada, como ela está vista, ela vai fazer gestão e fiscalização. E ela subcontrata para fazer manutenção da pista, sinalização, manutenções maiores. A lógica da operação lá na praça de pedágio, da cobrança, vai se dar para uma empresa privada contratada pela EGR. Só que toda esta... tudo isso está pensado, mas não está pensado em investimento nenhum. Está pensado que eles estão estimando uma arrecadação nessas todas as praças que eles vão assumir, os 820 quilômetros no estado como um todo, vai render aí 120 milhões. Todo esse dinheiro é para manutenção da EGR e manutenção das rodovias. Só manutenção, nada de investimentos. Então essa é a nossa preocupação. E os investimentos? Aquilo que a gente precisa de terceiras faixas, do que a gente chama de obras de arte, que são pontes, viadutos, acessos, e as duplicações. Não há condições. Óbvio que as praças de pedágio não pagam isso também, né? É só o dinheiro das praças. Agora, mas é um questionamento que se a EGR não tem condições, se as Sulvias, por exemplo, aqui na região não tem condições, qual é que é a alternativa que surge para essas rodovias do estado que cortam aqui nesses 3 polos de Boa Vista, Cruzeiro e Encantado, né? Você está analisando a parte do governo do estado, a EGR, que não teria condições. A Sulvias não aponta em nenhum momento plano de novas adequações nessas rodovias.
Vamos lá, né? Em que pé que nós estamos, afinal? Vamos lá. O contrato, as concessões que aconteceram há 15 anos atrás, não previam investimento. Os contratos que foram feitos naquela época, os primeiros, e assim, no Brasil, os primeiros contratos de concessão são aqui gaúchos. Depois disso vai começar a vencer uns no Rio de Janeiro. Então, como o primeiro também é a primeira experiência, sim, era outro Brasil que nós tínhamos. Tu tinha uma taxa de juros mais alta, tu tinha uma inflação muito mais alta. O custo do Brasil era muito mais alto. Então, o investidor tinha muito receio de investir, ainda mais pensando 15 anos, né? Médio e longo prazo. Então, o custo era outro, né? O momento era outro. E esses contratos não prevêem nada de investimento. Prevêem que as empresas vão cobrar, ter um reajuste anual a cada janeiro de cada ano e não precisa fazer investimento, só manutenção. Isso é o que está lá nos contratos há 15 anos atrás. Talvez o erro tenha sido, Vinícius, em não ter revisto esses contratos na metade do caminho. Porque o Brasil estabilizou, a economia estabilizou, o custo é outro, etc, etc e tal. Então, talvez esse tenha sido o erro, tá? Agora, o que acontece? O próprio consórcio, vamos pensar o nosso aqui, a Sulvias, propôs reduzir tarifa e fazer investimento já há 2, 3 anos atrás. Mas o que ocorre? Onde é que está o filão? Está na BR-386, tá? Se nós contar a média anual, o ano passado dá uns 30 mil veículos que passaram todas as nossas praças, tá? Se nós pensar assim, Encantado, Cruzeiro e Boa Vista, passaram, a soma das 3 praças, o que passou só em Fazenda Vila Nova, que foi quase 12 mil carros, média dia. Então, assim, pensando o polo, que são as 5 praças, eu tenho como reduzir tarifas, fazer investimentos, dar a condição. Mesmo agora, a própria Sulvias está propondo isso para a BR-386, reduzir tarifas por mais 15 anos, porque a concessão máxima é 30. Reduzir tarifas, fazer investimentos, fazer terceiras faixas, fazer duplicação. Dá, mas assim, as estaduais têm um fluxo menor. Tem praça de pedágio, algumas no estado, que circula 3, 4 carros de noite. Cíntia, sabe que quando eu trabalhava em outra emissora, em 2001, eu entrevistei o então presidente da Sulvias, que não me recordo o nome, eu te confesso. Ele esteve na região e ele disse categoricamente em uma reunião empresarial em Estrela que os pedágios davam prejuízo, que eles operavam no vermelho. Eu não vou me recordar agora do nome do que era o presidente da Sulvias lá há 10 anos atrás, mas de qualquer forma, será que eles passaram os últimos 15 anos operando no vermelho? Essas empresas privadas que têm essa concessão, será que eles estão desde lá de 98 operando ainda no vermelho? Lá em 2001 tudo bem, faziam cerca de 4 anos que eles estavam operando. Minha pergunta é, será que eles têm esse mesmo patamar ainda? Continuam operando no vermelho? Não, com certeza não. O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, o CDES, o Conselhão do Tarso, fez todo um estudo e a taxa de retorno deles, se pensar o financiamento que foi feito lá em 98, está dando uns 18%. Tá? A taxa interna de retorno, de uns 18%. Hoje, numa nova concessão, o governo federal está trabalhando entre 8%, 12%, 15% no máximo, dependendo do local. Mas entre 8% e 12,5%. Então, assim, se considerar o financiamento, se não considerar o financiamento, está dando 22%, 23% de taxa interna de retorno. Então, quer dizer, não. Lá em 2001 é porque a economia brasileira estava numa outra condição. E aí sim, talvez, naquele momento. E claro, daí nesse período teve todos os motivos que hoje são questionados de dívida. Teve períodos que eles não receberam reajuste, no governo do Olívio isso aconteceu, teve isenções que não estavam previstas no contrato, teve rotas de fuga que isso não está previsto no contrato, eles também estão questionando. As rotas de fuga, por exemplo. Tudo isso, alguns investimentos que eles fizeram e os governos ao longo do tempo foram dizendo para eles, depois a gente acerta a conta, e agora termina a concessão e ninguém acertou a conta. Mas os contratos deles não tem nada de investimento previsto esses 15 anos. O que eles conseguem fazer agora, justamente propor redução de tarifa e fazer investimento, prova de que sim, é possível. E isso só pensando a BR-386. O que oficialmente a gente sabe, né, Vinícius? Que vai acabar as concessões, a 386 vai para o governo federal e o DENIT vai fazer manutenção. Já está preparado com um contrato para fazer manutenção das rodovias. Desculpa te interromper. Da BR-386 a concessão também termina junto? Porque é um polo, né? Para Sulvias e a princípio é 10 de dezembro. Por que a gente fala 10 de dezembro? E aí o nosso ouvinte pode pensar o que foi então o que aconteceu agora nesses meses de março e abril. O governo do estado estava questionando se realmente
Os 15 anos se dava a partir da assinatura do contrato ou início da operação. E a Justiça está dando direito de ganho de causa para as concessionárias. Já deu, então, lá no Polo de Carazinho, deu no Polo de Caxias, e sexta-feira saiu de Vacaria, dizendo assim, não, o contrato, é claro, diz que é o início da operação. Ou seja, no nosso caso, 10 de dezembro. Tá? Então, a gente não imagina que a Justiça vai definir diferente agora, que já tem 3 decisões a favor das concessionárias, que os contratos foram todos iguais. Então, possivelmente, não dá para dizer 100%, né? Mas a tendência é de que o nosso encerre 10 de dezembro. O governo fez aquele alarde para abril e, na verdade, é em dezembro. Isso aí. Aí o que vai acontecer? 10 de dezembro encerra. O Estado assume com a EGR, que é uma empresa pública, as 3 praças, Boa Vista do Sul, Encantado e Cruzeiro. E o governo federal assume o BR-386. Governo federal, oficialmente, a gente tem 2 informações. DENIT assume manutenção, e aí, assim, caso de acidente, ambulância, polícia, não sei o quê, Polícia Rodoviária Federal, tá? Não vai mais ter a estrutura, sim, tá? Porque abre e cancela, não cobra pedágio, até o governo federal se estruturar, fazer um novo contrato de licitação, dentro dos moldes que está fazendo a nível federal, e isso pode levar 2 anos, 3 anos, se fala. Tá? Isso é uma informação. A outra é a proposta que a própria Sulvias fez agora, na semana passada, para o governo federal, dizendo assim, por mais 15 anos eu reduzo tarifa, faço investimentos, implanto o conselho de usuários, que esse é um tema, né, que para nós também é muito importante, a gente quer falar dele, e faço outros ajustes, separo a Praça de Marques de Souza, etc. e tal. Então, federal hoje, na 386, a gente tem 2 possibilidades. O DENIT assumindo, ou realmente negociando com as Sulvias. Tá? Nas estaduais, líquido e certo que a GR assume. Tá? Estão prevendo assumir todas as praças, com um faturamento de todas elas de 120 milhões ano. Para vocês terem uma ideia, só a Sulvias, o ano passado, a estimativa é 115 aqui nas nossas 5 praças. E a Sulvias manifesta interesse de, mesmo perdendo as estaduais, continuar com as federais? Sim. Manifesta interesse. Sim, que é a proposta que eles fizeram. Que é o principal gargalo, como tu disseste antes. Que é onde é que circula, né? Se tu imaginar, Fazenda Vila Nova e Marques dá 17, 18 mil carros média dia. Então, sim, eles manifestam interesse em ficar com as federais. Só que isso vai ser negociado agora com o governo federal. Com o Estado, a princípio, a GR assumindo, ela está se propondo a fazer as manutenções, manter, reduzir tarifa, mas algumas coisas do tipo assim, se houver um acidente, vai ter ambulância, vai ter guincho, sim. Agora, se teu carro quebrar, por exemplo, na rodovia, não vai ter guincho. Então, tem algumas coisas acontecendo. Por outro lado, a proposta da EGR é uma lógica dos pedágios comunitários. Então, quem define quanto cobrar e onde investir são os conselhos comunitários, que são formados tanto pelo governo, mas pela sociedade. Tá? Até então, os 3 pedágios comunitários que existiam, tá? Eles eram administrados pelo DAER. Existiam os conselhos comunitários, mas nos últimos 2, 3 anos isso não estava sendo efetivo, porque ia para o Caixa Único do Estado e não estava sendo revertido o investimento. Mas logo lá no início isso funcionou e eles conseguiam investir 60%, 70% do que entrava nas praças de pedágio eram investidos. Esse é o modelo que deverá ser implantado aqui também. Mas de qualquer forma teremos que esperar para ver se dá certo. Agora, a gente percebe que, por exemplo, as Sulvias aqui na BR, como tu disseste, né, há uma proposição para eles manter mais 15 anos, né? E daí se fala num planejamento de redução de tarifas e de investimentos, né? Parece que a corda tem que apertar no pescoço para daí alguém se mexer. Brasil é a cara do Brasil, né, Cíntia? Vamos combinar. Vamos combinar, né? Nós, como sociedade, é o que pagamos a conta de qualquer jeito, né? Exatamente. No fundo, é isso que acaba acontecendo. Mas os contratos são legais. Sim. Ponto. Felizmente ou infelizmente aqui a gente não tem como, né, fazer ingerência sobre isso, mas os contratos são legais. A forma que eles foram feitos foi uma outra forma num outro momento. Talvez o grande erro foi não ter revisto no meio do caminho, que talvez hoje a gente teria uma tarifa mais justa com investimentos. Esse é o grande problema. Mas para tu ter uma ideia, Vinícius, aqui no Rio Grande do Sul, 18,5%, quase 19% das nossas rodovias são pedagiadas. A média no Brasil é um pouco menos que 6%.
0,1%. Na Europa é 0,4%. Sim. E nos Estados Unidos 0,2%. Então só algumas rodovias são pedagiadas. A média brasileira é mais... Da América Latina é quase 8% de rodovias pedagiadas. Então quer dizer, nós aqui no Rio Grande do Sul, vamos lá, somos bastante penalizados por essa história. Eu tenho uma banda também, eu tenho viajado bastante, eu estava trazendo aqui no programa de alguma situação de algumas rodovias, quem vai para Tapera, quem vai para São Marcos, entre outros lugares pontuais, enfim, mas isso não é discussão. Cíntia, para nós terminar, nós temos 5 minutos. Eu gostaria, semana passada tivemos a entrevista com o André Lagman, diretor do Hospital Ouro Branco. Nós falávamos também sobre uma outra problemática que foi levantada pelo Codevat a respeito das nossas consultas populares, né? Que desde 2011 o repasse não está feito. Nós, enquanto Rádio Tirol, fizemos uma grande campanha no passado para que Teutônia votasse e abraçasse o Hospital Ouro Branco. Foi abraçado e daí a gente é surpreendido com essa notícia na semana passada que desde 2011, na verdade até parece que é um pouco mais para trás ainda, mas de qualquer forma, desde 2011 os recursos aprovados no orçamento participativo, como começou, e agora a consulta popular, não vêm sendo repassados. De que forma o Codevat está trabalhando isso? Bom, Vinícius, primeiro mandar um abraço para o André, que é nosso parceiro, além de diretor do hospital, presidente do sindicato. Ele está muito vinculado, ele inclusive é membro da diretoria do nosso conselho, porque a gente precisa pensar essas questões de saúde e os hospitais têm se mobilizado muito nos últimos, principalmente 3 anos, anterior também já, mas os últimos 3 anos eles têm trabalhado, inclusive todos os hospitais juntos, para aprovar projetos na consulta popular. Não é muito recurso, mas é sempre um recurso que vem, que para os hospitais é fundamental. A gente divide esses recursos conforme o número de leitos de SUS que cada hospital tem, e aí se considerar a região do Cored, que são 36 municípios, dão 21 hospitais. E a gente sabe que para os hospitais o quão importantes são esses valores. Mas nós estamos tendo sim uma dificuldade muito grande de repasse de todos os recursos em todas as regiões do estado. Os últimos 2 anos são os anos que a gente menos tem recebido o que foi aprovado nas consultas populares. Nós temos dívidas desde 2004. Tem coisas pendentes, principalmente na área da educação, que agora na nossa região a princípio está tudo posto dentro do programa de recuperação das escolas, mas que também ainda os financiamentos não saíram conforme que estava sendo esperado por esse governo. E aí, o que acontece, né? Nós fizemos o processo, como tu bem mesmo disseste, mobilizamos a sociedade e o recurso não está entrando. Então, vamos lá, né? Nós não temos mais nem cara de pedir para a sociedade de voto e eles nos disserem assim, tá, e aí, né? Mas onde é que está acontecendo? O que nós fizemos agora? É mais ou menos assim, é o ultimato, né? Todos os conselhos do estado, e nós vamos ter uma resposta agora na metade de abril, a nossa data é 11 de abril. Nós queremos o pagamento, a liberação do que foi votado ano passado, que são 165, então quer dizer, já empenha para nós fazer os projetos. A primeira parcela das dívidas, que é essas dívidas todas de 2004 até 2008, 2009, 2010, de 37, 38 milhões, e uma parte de 2011 e 2012, que foi votado 2010 e 2011, que é 80 e poucos. Bom, somando tudo, 285 milhões. Essa é a nossa... Nós queremos a informação do governo, como, em que condições e efetivamente o pagamento de 285 milhões para nós juntos fazermos o processo deste ano. Nós vamos chamar as audiências nestas condições, quando a gente tiver clareza de uma negociação bem feita, porque nós precisamos dar respostas para a nossa sociedade, precisamos. Legal, muito bem, Cíntia. A gente quer agradecer a tua participação aqui conosco, dizer que a Rádio Tirol está à disposição também, né? Sempre que o Codevat se fizer achar necessário que passe as informações para o nosso município, para a nossa micro-região aqui da qual a Tirol faz parte, a gente se coloca à disposição. Obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui conosco também. Tenha um bom dia e uma boa semana. Vinícius, é um prazer conversar com os ouvintes da Rádio Tirol e com certeza, sempre que tivermos ou formos chamados, viremos aqui para a gente falar um pouquinho. Cíntia Agostini, secretária executiva do Codevat.